Assim é, pessoal. Então nós temos fé em Cristo. É a fé que Ele repartiu a cada um. Todos nós temos a mesma fé, o dom. Agora, precisamos de alimentar essa fé. E a fé vem por quê? O ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, dado a Paulo nas suas 14 epístolas. Então, quem não tem essa graça, infelizmente, a fé dele é uma fé judaica. É uma fé que não vai muito longe. O judeu teve a fé e teve resultados violentos. Foi no tempo dele. Porque foi na época, foi feita exatamente para o judeu. Agora nós gentios temos a fé em Cristo. Porque judeu não é cristão. Tem uma meia dúzia por aí. Judeu é judeu. Agora gentio é o quê? Cristão. Assim é, pessoal. Então, a fé que de futuro seria revelada. E ela veio na revelação da pregação das 14 epístolas, na edificação trazida por José Luiz. Antes dele, ninguém tinha esse conhecimento. Ninguém. Todo mundo tinha fé em Deus. E buscava, ia para o joelho, jejuava, ia para os montes. Eu fiz isso muito. Para buscar fé, sendo que ela é dom, é um presente, já estava em nós e nós não sabíamos. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então esse poder de Deus fez com que eu e você adquirisse essa fé e ela agrada ao Senhor. É o que Paulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem tem a fé cristã agrada a Deus. Quem não tem, não agrada. Vamos aqui numa nova mensagem baseada aí em 1 Coríntios 2, 15, 16, e o título é Temos a mente de Cristo. Então nós aqui temos compromisso com Cristo, só, unicamente com Cristo, com mais ninguém. 1 Coríntios 2, vamos começar no 14. Vamos lá. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós o que? Temos. Nós não buscamos. Nós temos. É presente. Temos a mente de Cristo. Você recebe isso, Deus? Temos a mente. Então ficam buscando. Não, você não tem que buscar. Você tem que crer no que está escrito. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que é mente? É o seu espírito. A mente é o seu espírito. Deus é espírito e Pai dos espíritos. Então Deus Ele tem controle de quê? Da mente. Se você tem essa verdade, então, melhor noite. Então você é um espírito vivente na terra. E mente quer dizer o ato de pensar é a mente. O ato de conhecer, de entender é a mente. Esse é o meu e o seu espírito. Então nós temos a mente de quem? De Cristo. Sabedoria e poder de Deus. Então você tem a mente para pensar. E o que você está pensando? Se temos a mente, precisamos de pensar com a mente de Cristo e não com a mente carnal. Nós lemos aqui antecipado, Paulo diz aqui no versículo 14, ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, o homem da mente natural, religiosa, não entende Deus. Porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Quer dizer, com conhecimento.
com conhecimento e entendimento. Então, essa mente de Cristo, ela foi nos dada para o quê? Pensar como Cristo. Como que você pensa com respeito a você? Isso é chique. Por quê? Nós fazemos tantas coisas no dia a dia e grande parte dela errado. E o que você pensa de você? Nós aprendemos pelo sistema religioso que nós somos o quê? Germes. Não valemos nada diante de Deus, não é assim? É o pó. Somos o pozinho, o germezinho de Jacó. Então, ele pensa dele o quê? Errado. Porque essa não é a mente de Cristo. A mente de Cristo, você foi lavado e remido pelo seu sangue. Então, ela não tem o quê? Pecado. Você pensa assim? Eu penso. Você pensa que hoje foi bom e amanhã será melhor? Você pensa quando você levanta, o que você fala? Isso é sério, pessoal? É verdade. Porque a mente é que traz o quê? Um entendimento. Por isso que nós temos que nos carregar com os pensamentos de Cristo. E ele vem por onde? Pela renovação da vossa mente. Ele diz em Efésios 1, ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois que o que? Ouviste. O que você ouve vem para onde? Para a mente. A mente que julga tudo que o seu ouvido está ouvindo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de quem está nos instruindo. Tem muita pessoa que pensa que o diabo está vivo. Por quê? Porque ele recebe do seu pastor, do pastor dele, do apóstolo dele, do bispo dele, que o diabo está vivo. Então ele assimila aquilo na mente. Essa não é a mente espiritual, não é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, instruída por ele, diz que o diabo foi o quê? Destruído na cruz do Calvário. Eu não tenho dúvida. Que o pecado foi o quê? Perdoado na cruz do Calvário. Então, o seu pensamento tem que ser esse. Senão, você não pensa como Cristo. Quem não pensa como Cristo, não foi selado com o Santo Espírito da promessa. Porque essa é a verdade que nos foi revelada. Nós somos cheios de revelação das 14 epístolas de Paulo e precisamos de revivê-la a cada momento na nossa vida. Porque senão você é pego pela sua mente natural e ela te destrói. Ela te desanima, ela acusa, ela te envergonha. Então, a mente que controla esse corpo. Quer ver o corpo ficar doente? É só a mente ser ativada no seu natural. Ela diz, não tem jeito, estou ferrado, não posso fazer mais nada, eu estou desgastado. Aí o corpo recebe isso e automaticamente ele o que? Se definha, ele fica doente. Então Paulo diz, nós temos a mente, temos, você não vai buscar, nós já temos a mente de Cristo, precisamos só de alimentar da palavra, para que o que ela recebe saia aonde? Pela boca. A melhor maneira de você saber que você tem a mente de Cristo, é você te julgar no dia a dia o que você fala. O que você fala? É o que você é. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado no que falamos. Porque nós temos anjos em volta de nós. Olha a mente de Cristo. A mente de Cristo pensa isso. Nós temos anjos ao nosso redor, cuidando de nossas vidas. 24 horas por dia. São anjos enviados por Deus. Espíritos ministradores enviados a favor da nossa vida, para que você tenha sempre uma vida
desde que você acorda até você dorme, com o quê? Com os cuidados do Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim é, Betânia? Então, a mente de Cristo pensa como Cristo. Por isso que nós devemos vigiar no dia a dia. Porque os acontecimentos do dia a dia podem roubar de você o pensamento de Cristo. E uma vez que é roubado, você entra em decadência. Não tem como. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente, o que ela faz? Pensa, conhece, entende as coisas. Então nós precisamos dessas instruções para andar espiritualmente. Lá em Gálatas 5, ele diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo, quer dizer, a mente da tua carne, o do homem natural. Então, nós estamos o quê? Treinando a cada dia, pessoal. E toda situação que acontece no dia a dia é para nos treinar. Assim é, eu creio. O que você pensa dessa situação? Você vai ser derrotado ou não? Eu sou mais que vencedor. Depende do que você pensa. Eu sou mais que vencedor. Depende do que você pensa. Você pensa com a mente de Cristo? A mente de Cristo diz que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Olha a mente de Cristo, abençoado. Assim é, eu Quem tem a mente de Cristo é mais que vencedor. Quem tem a mente de Cristo tem cobertura angelical a seu favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode. É o que nós falamos semana retrasada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que têm a mente de Cristo. Olha, essa mente que está o que? Nos transformando. Essa mente que é o que? A renovação, pessoal. Transformai-vos pela renovação dessa mente. Temos a mente de Cristo. É ela que está transformando esse corpo a cada dia. O sistema ensina a vinda de Cristo errada. Que a vinda de Cristo está na Bíblia. E ele virá. Para nós já veio. Para nós já veio. E ele veio para quê? Para nos transformar. Bom, revelando as 14 epístolas de Paulo. Lá em Romanos, ele diz que Cristo viria, Paulo, para pregar o evangelho dele. Que é o evangelho dele, dado por Cristo no terceiro céu. E ele viria na terra em um homem para pregar esse evangelho, para a transformação dos nossos corpos. Olha, os crentes evangélicos estão esperando uma chegada de Cristo do céu com uma varinha de condão. E ele chegará aqui na terra e diz: todo mundo transformado. Não é desse jeito. Paulo diz ao contrário. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, vai ser no abrir e fechar dos olhos. Quando concluir toda a graça de Deus na nossa vida. No fundamento, na edificação e na sobre-edificação. Mente totalmente renovada. Mente de Cristo, falando, pensando e agindo como Cristo. O corpo receberá uma novidade. Do mortal para a imortalidade. Eu recebo. Do carnal ao espiritual. Porque a mente é a mente de Cristo. A mente é a mente de Cristo. Pensa igualzinho a Cristo. Não há mais guerra no meu interior. A carne não prevalece mais. Porque você investiu na mente de Cristo, nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreu, para transformação total. Assim é, Betânia? Você recebe isso? Ah, papai, uma salva de palmas para o nosso Deus. Por isso que ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. É loucura para o sistema e todos os nossos irmãos que estão ajuntados com eles,
que nós já somos abençoados. Eles falam, que isso, pastor, é Deus te abençoe. Não. Nós já somos Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, se você fala, Deus te abençoe, a sua mente não é de Cristo. Lá em Gálatas 3, Paulo diz, os da fé são abençoados. Com crente Abraão, não vai ser. Olha a mente de Cristo. Coisas primárias que nós estamos falando para vocês, que já cresceram nessa graça. Nós somos abençoados ou nós receberemos a bênção? Já somos abençoados. É sinal que você já tem parte dessa mente de Cristo ativada em você. Se você falar, Deus te acompanhe, Deus te guarde, você não tem a mente de Cristo. Você tem a mente natural do homem religioso, que não receberá a transformação do seu corpo. Ele vai ter que morrer para ser ressuscitado. Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que tivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Por quê? Recebemos a mente de Cristo. Nós não vamos experimentar a morte. Eita, e aí? Recebe? Você crê nisso? E como? Agora aqueles irmãos que não receberam a graça e receberam a graça sem dar valor para ela, vão ter que morrer para ressuscitar. Agora os que creem serão o quê? Transformados, vivos. Eita glória! Eita glória! Ô glória! Então nós precisamos, abençoado, de ser responsável com isso. Ser responsável. Valorizar mais. Apegar as verdades ouvidas com mais firmeza. E dela não desviar. Eu tenho pegado, não tem passado, não tem revelado, tem. Porque nessa terceira etapa, que é a sobre edificação, nós temos que valorizar muito isso. Porque nós não somos desconhecedor mais da verdade. Nós conhecemos a verdade. Adultos, né? Adultos e responsáveis. Crescemos, fomos edificados, casa do Senhor. Deus habita em nós. Eu creio. Olha, mente de Cristo. Se você falar Deus que está lá no céu, a sua mente não é de Cristo. Olha para cima. Ó Deus que está nos céus, eu te busco, Senhor. Essa mente não é uma mente de Cristo. É mente do homem natural religioso, que vai ter que morrer para ressuscitar, se ele for um salvo. Agora, a mente de Cristo sabe o que está escrito em 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e o santuário de Deus que sois vós é sagrado? Olha aí, a diferença daquele que tem a mente de Cristo e daquele que não tem. O que não tem, fica buscando. O que tem, já recebe. Por isso que nós falamos, recebo. Aí diz, por que você não fala amém? Não posso falar, mas a palavra recebo, ela entende mais pela minha mente que eu tenho o que está escrito. E creio naquilo. Eu recebo. Ele nunca diz, ó Deus me ajuda. Não, não. Ele diz, eu recebo, porque ele tem a mente de Cristo. É um cristão atualizado na terra e renovado. Mente espiritual é mente de Cristo, que é o seu espírito, é essa mente abençoada. Então o homem natural não entende essas coisas. Isso para ele é loucura. Ele fala, esse povo está tudo doido.
louco, e estamos mesmo, porque nós experimentaremos a transformação dos nossos corpos. Vivos na terra. Assim é? Vivos. Papai, assim é. Então, aqui em 2 Coríntios 10, 4, vamos lá. 2 Coríntios 10, 4, 12, né? Não, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 10, 4 mesmo. Ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós somos o quê? Espiritual. Não damos chance para a nossa carne nos envergonhar. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma, que são o quê? Palavras enganosas, falsas, fraudulenta, mentira. Então nós trazemos isso cativo e não aceitamos o que não é do Senhor. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mente de Cristo. Traz a sua mente à obediência de Cristo. O que quer dizer isso? Está numa situação do dia a dia. Acontece algo e vem o medo, o desespero, a incredulidade na sua mente. Você pega e diz: trago a minha mente à obediência de Cristo. Aí você começa a pensar como Cristo. Sobre todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Anjos, militem a meu favor agora. Ministra a vitória aqui agora. Com autoridade, abençoado, e não com medo. Então, trazendo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Não deixa que palavras vãs saia da tua boca. Nós gostamos de brincar sim, mas cuidado com essas brincadeiras, porque elas podem exceder e levar sua mente no natural, roubando o espiritual. Diz a palavra que com essa mente nós julgamos todas as coisas e retemos o que é bom. Você reteu o que é bom hoje? O que aconteceu contigo que você reteu o que é bom? Se você, no meio daquela situação, extraiu algo de grande benefício para a tua vida. Olha, o final da tarde tem que ter o gozo. A paz de Cristo é o hábito do seu coração. Então, trouxe paz de Cristo, que quer dizer aquele gozo no meu interior, no teu interior, que glorifica a Deus. Isso é sério, abençoado. Vamos aqui. Então, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então você vai pensar o quê? No meio de uma tragédia, você pensa o quê? Estou ferrado, não tem jeito mais. Não. Os recursos que a mente de Cristo que está em nós tem que fluir. Você diz: sou mais que vencedor. Anjos, Deus em Cristo me conduz. Sou um abençoado, um perfeito, um eleito. Eu sou predestinado. Eu sou a imagem do Deus vivo. Esses pensamentos têm que estar em nós. Ele diz aqui que devemos pensar das coisas lá do alto e não as que são da terra. Nós temos visto o mundo de cabeça para baixo. Pelos meios de comunicação, televisão, jornais, pessoas falando. O que você pensa? Isso que é interessante. Os jovens, as crianças, os idosos, essa criminalidade, mulher sendo espancada todo dia, feminicídio, né? Nunca pensou em feminicídio. Feminicídio. O que você pensa disso, meu irmão? A política toda estraçalhada pelo mundo. Os homens não sabem o que mais fazer.
ficam inventando coisa e trazendo tragédia sobre a terra. Como que você julga? Que mente que você está usando para julgar essas coisas? Hein? Mente de Cristo. Mente de Cristo. Porque nós podemos entrar numa roda, igual eu estava nessa tarde, cada um falando. Hoje a política no Brasil é destacada. E cada um falando, e são todos crentes ali, eu no meio deles. Ah, eu só vi coisas. Cada um dando a sua opinião. Nenhuma com a mente de Cristo. Nenhuma falando de acordo com os oráculos do Senhor. Ninguém analisando, julgando pelaquilo que está escrito. Olha, está escrito pelo o apóstolo da circuncisão, João, ele diz o seguinte, que o mundo inteiro jaz no maligno. O que quer dizer isso? Você prepara a sua mente, porque a palavra não falha, meu irmão. Você querendo ou não querendo, ela cumpre naquilo que ela foi designada. A tragédia está sobre o mundo e jaz. Onde você vê essa palavra jaz? No cemitério. Aqui jaz fulano de tal. Quer dizer o quê? Esse nunca mais. Já era. Assim é o mundo. Jaz no maligno. Não tem jeito. E tem que ser dessa forma. Porque a transformação da igreja está incluído nisso aí. Então, a vinda de Cristo para a transformação é dentro desse quadro de muita tempestade, furacão, alagamento. Você tá vendo? O homem cada vez mais mal, perverso, sem amor, matricida. São homens cruéis hoje na terra, homicidas, homens perversos na terra. E nós temos que ter a mente de Cristo para julgar tudo isso. Ele diz, nenhum mal te sucederá. Se você tiver a mente de Cristo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Olha quantas pragas estão sendo ativadas novamente. Haja vacina e não vai dar conta, porque o mundo inteiro jaz. Não tem como melhorar isso. É daqui para pior. O que nós esperamos? Transformação. A terra vai sofrer uma transformação. O ímpio será tirado da terra. Quer dizer, vão ser mortos todos. E vai se encontrar quem? Os santos. Os justos herdarão a terra. E nela habitarão para sempre. Nós somos essa imagem. Nós somos essa criação para viver numa terra oásis, terra que mana leite e mel. Nós vamos viver para sempre com o Senhor aqui, abençoado. Assim é. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E não podemos esquecer isso nunca. Que é essa mente que está transformando esse corpo. Para o grande dia do Senhor. Assim é. Você recebe isso. Então, pensai nas coisas lá do alto. Quando ele fala alto, ele está falando de mente. Porque a mente que tem Cristo é no alto. Aí você obedecendo essa mente, experimentará o melhor de Deus. Nós já podemos experimentar e estamos experimentando, vendo também as lutas, as provas, mas a mente diz, leve e momentânea tribulação, que produzirá em nós eterno peso de glória. Que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória revelada em nós. Olha, essa é a mente de Cristo. Assim é? Você recebe? Essa é a palavra desta noite. Da paz. Assim é.